E aí, pessoal, como tem passado? Vocês têm passado bem? Bom, eu vejo as minhas duas filhas ficar o dia inteiro em casa, não é fácil. Às vezes tem que dar uma saidinha, mas não pode, né? Tem que ficar em casa. E eu queria reforçar, pessoal, vocês têm que ficar em casa, tá ok? Então, dá um jeito aí. Ficar deitado também enjoa, ficar assistindo Netflix também enjoa. Vamos ser criativos. Bom, e durante a semana nós teremos alguns encontros de noite. Eu e o Bruno Ganzanim, nós estaremos fazendo aviso através da página, tá ok? Ali você vai ver de como você pode participar das reuniões online que nós iremos fazer durante a semana. Beleza, pessoal? Pessoal, então, hoje nós vamos falar um pouco sobre relacionamento, né? Esse mês nós falamos de relacionamento e hoje também eu queria compartilhar alguma coisa com vocês nesse sentido. Vocês conhecem alguém que é uma pessoa muito inteligente, mas quando essa pessoa começa a se relacionar com alguém, ou ter uma relação muito apegada a algo, alguma coisa, ela se torna meio boba? Até então ela era tão inteligente, mas quando ela começa a ser obsessiva com alguma coisa, com alguém, ela começa a ficar meio idiota. Vocês já viram pessoas assim? Por exemplo, eu já vi pessoas, eu conheço várias pessoas, inclusive um amigo, um Tom Zen, que ele trouxe a namorada, saímos para conhecer essa namorada, né? Ele queria apresentar para mim, e ele diz assim, depois que terminou todo o encontro, ele diz assim: Davi, ela é especial para mim. Nós somos muito felizes e eu nunca namorei alguém assim na minha vida. E sabe o que eu fiquei pensando? Como assim nunca namorou ninguém? Que balela. As últimas 3 garotas que ele namorou eram exatamente iguais a ela. E o resultado cria que não ia ser a mesma coisa e realmente, né, deu no que tinha que ter dado. Então, pessoas tão inteligentes. Esse rapaz é tão inteligente, mas no momento em que ele encontra alguém e começa a se envolver emocionalmente e começa a só se focar nessa pessoa, começa a tomar decisões meio bobas. Sabe, não parece ele. Ele pode ser o melhor aluno na faculdade, pode ser o melhor aluno na escola, pode ser uma pessoa exemplar na família ou na igreja, mas toda vez que se envolve em um relacionamento, ele se torna um burrinho. Então, vocês já encontraram amigos assim? E você pergunta, né? Por que você está fazendo isso? Você sabe no que isso vai acabar? O que eu estou dizendo aqui, pessoal, eu não estou falando que você se relacionar é errado. O problema é que quando estamos em algum relacionamento e aquilo nos pega de um jeito que nós ficamos tão obsessivos, essa pessoa acaba não vendo essa situação tão claramente. E essa pessoa começa a tomar decisões que ela não tomaria se ela não estivesse na situação que ela está naquele momento. E eles fazem, inevitavelmente, decisões que vão se arrepender. Mas sabe o que é mais importante? Nós vemos isso acontecer com outras pessoas. Mas quando isso acontece com as nossas vidas, o que nós pensamos? Nós pensamos que somos imunes. Isso funciona contra a pessoa, mas comigo, não, eu me garanto. Eu sou esperto. Se isso acontecer comigo, não vai acontecer. Eu não vou cair nessa. Essa é a nossa postura. Com os outros, nós enxergamos claramente que aquilo não vai dar certo. Mas e para nós? Quando essas coisas acontecem para nós, como é que nós agimos? E quando nós nos relacionamos, nós colocamos algumas regras, certo?
algumas regras assim de relacionamento. Vocês vão concordar comigo. Tipo, não relaciono com um traidor. Não relaciono alguém que me coloca para baixo. Não me relaciono com alguém que me trata mal. Não me relaciono com alguém que me afasta de amigos, objetivos ou valores que eu tenho para mim mesmo. Vocês concordam com essa afirmação? Com essas afirmações? Mas quando nós realmente nos envolvemos sentimentalmente por alguém, aí as coisas mudam. Nós começamos a nos tornar um pouco mais flexíveis. Aí, frases do tipo, tudo bem, as coisas são do jeito que são. Eu posso controlar isso. Não vai sair do controle. Eu posso lidar com as consequências. E esses pensamentos nos levam para um resultado não tão bom. Então a questão é, o que você faz sobre isso? Tudo bem, você enxerga nos outros. E quando aquilo chega para você, como é que você reage diante dessas coisas? Por isso, hoje nós vamos ver a história de uma pessoa. Essa pessoa, só pelo nome você já vai considerar que é uma boa pessoa, que é uma grande pessoa. E vou falar sobre o rei Davi. O rei Davi é um grande líder e é um homem segundo o coração de Deus, que seguia o coração de Deus. Olha, Davi se garantia, é ou não é? Se ele é um grande líder e é um homem segundo o coração de Deus, é um cara que se garante, vocês acham? Mas é o que nós vamos ver na história de hoje. Ele cometeu um erro. E esse erro aconteceu quando Israel estava em guerra com Amonitas. E quando a guerra acontecia naquela época, os reis guerreavam com seus soldados. Mas olha que engraçado. Esse é o versículo, o primeiro versículo de hoje. 2 Samuel, capítulo 11, verso 1. Olha o que o Davi fez. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe, com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas. O que diz esse versículo? Que o Davi decidiu não ir à guerra. Ele decidiu ficar em casa e isso trouxe consequências muito ruins na vida de Davi. Enquanto o seu exército estava na guerra, Davi estava no seu palácio, na sua casa, entediado. Pessoal, imagina, naquele sol de Jerusalém, cansado, sabe? Piscina também tem limite, é ou não é? Você vai tirar férias, tenta ficar uma semana inteira na piscina. Quarto e piscina. Você vai nem mais querer ver piscina depois. E que mais? Davi dormiu? Dormiu. Com certeza deve ter dormido muito. E vocês sabem que dormir também cansa às vezes, né? Você dorme à tarde, dorme de dia, dorme de noite. Não é que vocês estão experimentando nesse tempo em que nós ficamos em casa? Aí saímos para a sala, sentamos no sofá, liga a TV, não tem o que ver, vai tentar jogar alguma coisa no computador. Essa coisa, entende? Esse tédio dominou a vida de Davi. Aí uma tarde o Davi estava passando pelo terraço da casa dele e na vizinhança ele viu uma mulher tomando banho. Em Jerusalém, as pessoas pegavam a água da chuva e eles tomavam banho no terraço. Mas como Davi tinha um palácio, acho que é isso, né? Era mais alto e ele conseguiu enxergar essa mulher tomando banho. E Davi queria saber mais sobre essa mulher lá. Aí o que ele faz? Ele manda alguém para ver quem é essa mulher. E olha o que essa pessoa respondeu sobre ela. É o nosso segundo versículo de hoje, 2 Samuel 11:3. É Batseba, filha de Eliá, e mulher de Urias, o Hitita. Olha que interessante, ele diz que é filha de Eliá e mulher de Urias. Olha como esse cara é inteligente. Ele já chegou para o rei Davi e falou assim, Davi, ela é filha de alguém e é esposa de alguém. Se você está pensando
em alguma outra coisa em relação a essa mulher, desencana. Porque ela tem dono, ela tem marido. Então, esquece, desencana. Ela não é sua. Mas olha o que acontece. A emoção já dominou Davi. Então, ele sabe. E ele pede. Ele fala assim, ele pede não, ele manda. Traga aquela mulher aqui. Ele sabe que está errado. Talvez soubesse que aquilo que ele estava fazendo não era certo. Mas qual o problema? Ele é o rei. Ele pode. E tenho certeza que ele deve ter pensado algumas coisas assim na cabeça dele, do tipo, eu sou uma exceção à regra, o que eu quero não é tão ruim assim, eu posso gerenciar as consequências. Não é? Não é isso que acontece com a gente também? Comigo não vai acontecer, eu sou exceção. Que mais? O que eu quero não é tão ruim assim. Tem pessoas que fazem coisas piores. Não é tão ruim para mim. E em terceiro, eu vou arcar com as consequências. E olha que interessante, hein? Olha o que aconteceu com Davi. Davi dormiu com Batseba. E olha o que aconteceu. Ela ficou grávida. E sabe o que o Davi já percebeu? Que ele não era a exceção à regra. Aconteceu. E agora? Se o Davi tivesse arrependido neste momento, a história seria outra. Mas olha que pergunta que ele faz. Olha que decisões ele toma. Ele toma a decisão de encobrir o que ele fez. Então ele chama Urias da guerra para casa. Urias está guerreando e fala assim, traga Urias de volta. E fala assim, Urias, você vai dormir com a sua esposa hoje à noite, você merece. E olha que engraçado. Urias diz, não vou dormir com uma esposa. Meus amigos e os meus soldados estão agora na guerra. Quem sou eu? Que direito eu tenho de dormir com uma esposa? Confortavelmente numa cama. E aí ele dorme na frente do palácio. Isso é uma atitude admirável. Mas isso estraga os planos de Davi. E o que o Davi faz? Ele faz uma festa, chama Urias, embebeda, muito álcool, para ver se Urias ele dorme com a esposa. Mas vocês já entenderam por que ele quer fazer isso, né? Porque com isso, o bebê que ia nascer de Batseba poderia falar que é de Urias. Mas olha que engraçado, mesmo bêbado, Urias, ele dorme na casa dele? Não dorme. Ele dorme na frente do palácio novamente. Aí qual foi a atitude de Davi? Ele põe Urias na guerra, mas põe ele na linha de frente, onde a maioria dos soldados morrem. E não foi isso que aconteceu. Ele manda Urias de volta para a guerra. Urias, inclusive, leva a carta para o general dele, para o chefe, né, lá do exército dele. E nessa carta está escrito que é para colocar ele, Urias, na linha de frente. Sem dúvidas, Urias morre. Então Davi chama Batseba para o palácio e Batseba se torna uma outra esposa de Davi. Por que, pessoal, o Davi tomou essas decisões erradas, uma atrás das outras? É porque o Davi fez a pergunta errada. Em cada situação que ele estava envolvido, qual foi a atitude de Davi? Como é que eu vou fugir dessas consequências? E porque Davi fazia perguntas erradas, ele tomou atitudes que não foram boas na vida dele. Você mentir alguma realidade que vai machucar uma outra pessoa é compreensível. Só que o importante, pessoal, nesta manhã, e que eu queria que vocês levassem isso com vocês, isso são outras pessoas. Mas eu queria que eu e vocês fôssemos o quê? Honestos consigo mesmo. Vamos ser honestos consigo mesmo. Davi era o rei de Israel. Ele era uma pessoa inteligente. Mas com todo o seu poder, intelecto, ele se meteu numa confusão. E pessoal, sabe o que é engraçado?
Ele não percebeu do seu erro até o profeta Natan, encontrar ele. E se vocês tiverem um tempo, e vocês vão ter tempo hoje, leia o capítulo 12 do 2 Samuel. Davi ouviu Natan. E ele realmente percebeu que ele estava errado. Bom, no fundo, como é que nós sabemos que estamos errados? Nós temos que ter pessoas que nem o profeta Natan em nossas vidas. Então eu queria dar algumas dicas sobre isso. Primeiro encontre o seu Natan. Essa pessoa pode ser um amigo sábio, pode ser o seu professor, pode ser o líder do seu pequeno grupo, pode ser o seu pastor, o seu kanzanim. Uma coisa que você só tem que se assegurar é se essas pessoas, elas amam realmente Jesus e elas são tementes ao Senhor. Você tem que ouvir o que essas pessoas estão falando. E sabe, pessoal, essas pessoas estão falando o que nós não enxergamos. Porque muitas vezes quando nós estamos envolvidos em algum relacionamento, tanto de amizade, tanto de namoro, em algo que nós ficamos obcecados, é verdade que nós não enxergamos a realidade como ela é. E neste momento nós temos que ser honestos consigo mesmo. Machuca, pessoal. Eu também passei por uma experiência assim, mas de uma forma muito desagradável. No começo do Cheonyeonbo, dos jovens, quando eu fui universitário, eu quis participar de um coral, onde todas as igrejas, jovens de todas as igrejas participavam, e eu quis participar. Eu era bem, envolvido com essas coisas. E os meus amigos falavam: Davi, você não sabe cantar. E reparem que eu sei, eu admito, eu não canto bem. Mas assim, eu não acreditava. Por quê? Eu liderava louvor quando era Chungodumbu. Eu tocava teclado. E quem são eles para falar isso? E por que ninguém me falou nada quando era do Chungodumbu? Aí eu fui lá cantar. Meus amigos falavam. E zoavam às vezes, nem sabia porque eu estava lá. Aí uma vez o maestro, ele me chamou para o lado e falou assim: Davi, será que não teria um outro lugar para você estar servindo nesse coral, no dia, ou na câmera, na filmagem, ou ficar lá atrás auxiliando o som? E eu falei: sério, mas eu queria tanto cantar. E ele falou: tá bom. E aquilo me chateou um pouco, porque eu entendi o recado. E eu fico pensando, como é que ele soube, da minha voz, se tem uns 30 neguinhos cantando ao mesmo tempo? Mas o que aconteceu? Eu fiquei com tanta raiva. Aí no dia seguinte, eu cantei um pouco alto. E como eu estava na última fileira, tinha uma amiga na minha frente. E eu cantei. Aí chegou no final do treino, ela fez assim, ó. Assim, bem educadamente. Aí eu já comecei a sentir que eu não era tão bom no canto. E uma menina lá do outro canto, ela falou assim: nossa, tem alguém desafinado nesse canto aí, onde eu estava. Aí eu percebi, que realmente eu não nasci para cantar. E naquele momento eu fiquei super chateado. Mas eu tenho que ser sincero comigo mesmo, pessoal. Imagina, até hoje eu achar que eu canto bem, e eu vou na frente cantar, todos vocês vão olhar para mim, por respeito, e vão me aguentar durante 20 minutos na hora do louvor. Que coisa desagradável, Mas eu aprendi a lição de uma forma bem dolorida. E aprendi que nós temos que saber ouvir as pessoas. Nós temos que Deus vai mandar Natãs na vida de vocês, na minha vida. E ouça. E Deus vai dar sabedoria se aquilo é realmente algo que você tem que melhorar ou não. E a mensagem de hoje, pessoal, é que ser honesto consigo mesmo vai te poupar de muito mais dor no seu futuro. Então, pessoal,
Vamos dar esse passo de humildade? Vamos dar? Então, se você acha que você está envolvido com algo emocionalmente, sabe? E às vezes você nem percebe, espero que Deus te envie um Natan. E peça isso realmente para Deus, tá ok? Inclusive, eu, Kanzanim, às vezes nós queremos dar algumas dicas, tá certo? Nós procuramos vocês, e às vezes tem coisas que não é tão agradável de se ouvir, mas saibam que nós amamos muito vocês, e nós falamos porque amamos primeiro vocês, e queremos que vocês não sofram coisa pior no futuro. Vamos caminhando juntos, tá ok? Crescer juntos na fé. E vamos ter essa atitude de ser honesto consigo mesmo. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Senhor, cuida, Senhor, dos nossos adolescentes. Cuida de todos nós. Pai, ajuda a ser honesto consigo mesmo, Pai. Senhor, manda pessoas para falar, para nos mostrar que às vezes nós estamos tão envolvidos com alguma coisa. E o Senhor tem misericórdia e nos manda essas pessoas para que nós possamos realmente enxergar direito a realidade que nós estamos vivendo, Pai. Pai, nesses momentos, em vez de eu pensar que eu me asseguro que comigo é exceção, que eu vou lidar com essas consequências, Senhor, nos dá um coração quebrantado, Senhor. E que ouvindo essas coisas nós possamos ser honestos consigo mesmo, Pai. É o que nós pedimos. E, Senhor, durante essa fase do corona, Pai, cuida, Senhor, dos nossos adolescentes, dá criatividade, Senhor, e cuida das nossas famílias também, Pai. Que mais momentos de oração, de leitura da Tua Palavra, seja realmente realidade agora em nossas vidas, inclusive de falar mais com nossos pais, com nossos irmãos. Que o Senhor abençoe, Senhor, este momento, restaurando, Senhor, as nossas famílias. É o que nós pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém.